Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite de futebol, segunda divisão, quase que toda a rodada, à exceção do Internacional que joga amanhã, porque hoje tem show no Beira-Rio. Então o Internacional joga amanhã pela liderança contra o América Mineiro. Ambos têm 48 pontos. O Internacional está aos poucos definindo o seu time. Tem uma dúvida na lateral, outra na zaga. Luiz Carlos Vinck ainda sente alguma coisa, mas não tem lesão. Na zaga, mesma coisa em relação ao Hernando. Se não jogar na lateral direita, o Vinck joga o alemão. Na zaga, se não jogar, o Hernando joga o Danilo Silva, que até agora não desembarcou em Porto Alegre, né? Um negócio impressionante como esse jogador veio precedido de algum cartaz, porque quando partiu daqui não voltou mais, ficou 7 anos lá no futebol do leste europeu. No entanto, jogar lá é uma coisa, jogar aqui é outra. Ainda é uma solene decepção. Aliás, por falar em solene decepção, o relatório do Internacional em relação a tudo que houve na administração do clube em 2015, 2016, é um relatório absurdo. O que tem de coisa, de saque no caixa, de obra que não foi obra, de notas sequenciais, de adiantamento a vice-presidências, de empresas de prestação de serviço, que não tem licitação, que não tem nota de contrapartida, é uma coisa estarrecedora. É óbvio que os que participaram da comissão de sindicância indicaram uma auditoria, que é o mínimo que pode acontecer. No entanto, vejam a coincidência. No próximo dia 2, haverá análise das contas de Marcelo Medeiros, que são mais de 70 milhões de déficit no ano. Claro que tem toda essa herança maldita. E também, logo na sequência, tem uma outra, né, reunião do Conselho Deliberativo, que certamente vai até a madruga, com a apreciação desse relatório feito pela sindicância. É de perder o sono e envolve todos os ex-vice-presidentes, porque tem irregularidades ou práticas de alto risco para o clube em todos os departamentos, no marketing, na administração, no patrimônio, no futebol, nas finanças, na presidência, enfim. O presidente Vitório Pífero, que disse que não tinha como saber de tudo, pois vai saber agora via relatório que vai receber e poder se defender ele e os outros vice-presidentes. A auditoria da Ernst Young apontou 12 infrações na gestão do ex-vice-presidente Vitório Pífero. Na verdade, o Conselho Deliberativo Colorado convocou essa reunião para a leitura do relatório da comissão especial no dia 2 de outubro, também já com o relatório anterior da Ernst Young, que alguns conselheiros puderam acompanhar. O Internacional, como eu disse, joga amanhã, provável Danilo, Vinck ou alemão Hernando ou Danilo Silva, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Potker, com Leandro Damião. 19h30 o jogo de amanhã no Beira-Rio, vale a liderança da Série B. Negociação que envolve renovação do atacante Luan só deve ser retomada após participação do tricolor na Taça Libertadores da América. Renovação com o atacante Lucas Barrios deve ocorrer apenas no final da temporada, a pedido do próprio jogador. Zagueiro Jeromel deve voltar ao time na partida contra o Flusão no final de semana. O Grêmio luta agora pela vice-liderança, que neste momento é ocupada pelo Santos, 44 contra 43. Comissão técnica trabalha Douglas para voltar ao time nos confrontos das semifinais da Taça Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil, daqui a menos de um mês. Próximo compromisso do Tricolor, domingo, 16 horas, contra o Flu do Abelão, e o Atlético Mineiro confirmou para pau geral da nação atleticana, Oswaldo de Oliveira como seu treinador. Era tudo que a torcida do Atlético não queria, mas ele precisa apenas 14 pontos para não cair. Claro que ainda pode conseguir uma vaga na Taça da Libertadores da América, porque serão 6, 7, 8 ou até 9 clubes via Campeonato Brasileiro. 4
brigam para não cair na Série B para C e 4 lutam para subir da B para A. Os jogos de hoje, 19h15, tem 3 partidas. Criciúma e Figueirense, Criciúma mirando a parte de baixo, Figueirense defendendo, a parte de cima, o Criciúma, melhor dizendo, Figueirense ainda se defendendo para sair da parte de baixo. Santa Cruz e Ceará. Santa Cruz quer sair da parte de baixo, Ceará quer chegar no G4. Brasil e Luverdense já é a luta dos desesperados. O Luverdense mais desesperado ainda. O Brasil jogando em casa tem a obrigação de ganhar para não sofrer percalços ao longo da competição. 8h30, Oeste e Londrina estão no meio da tabela. Paraná e Náutico luta para cima e para baixo. Paraná para ficar entre os 4. Náutico para tentar ainda reagir no campeonato. A tendência é que caia para a Série C. Boa Esporte e Goiás já é luta de desesperados. Vila Nova e CRB, Vila Nova parte de cima, CRB parte de baixo. ABC e Juventude, ABC parte de baixo, Lanternaço, Juventude lutando para ficar entre os 4. Paysandu e Guarani, meio da tabela. Paysandu também já com algum desespero para não cair. Já voltamos. Volta com o nosso Cadeira Cativa, 38 anos de Cadeira Cativa, desde 1979, quando surgia no Rio Grande do Sul a TV Guaíba, com transmissão local, e o Cadeira Cativa segue um programa local com a mesma marca, nunca saiu do ar o Cadeira Cativa. Às vezes eu faço esse tipo de comentário assim, sou meio aluado, né? O que tem a ver com o que nós vamos debater na sequência? Nada. É que nós estamos celebrando os 38 anos do Cadeira Cativa, e quando eu digo que nunca saiu do ar, é porque a TV Record comprou a TV Guaíba. Isso faz uns 10 anos, 11 anos, né? Mais ou menos. E o Cadeira Cativa, ele estava na TV às 9 da noite, na segunda-feira, na TV Guaíba. Quando a TV Record comprou a TV Guaíba, eu fui contratado para apresentar o balanço geral. Tanto é que a inauguração da TV Record, quem fez, fui eu. Num domingo, ao meio-dia, se não estou equivocado. E aí, logo em seguida, comecei a apresentar o balanço geral. E nunca deixei de fazer, às segundas-feiras, o Cadeira Cativa na Rádio Guaíba. Levei na hora, para não deixar morrer a marca. Quando eu saí do balanço geral, depois de 7 ou 8 meses, não sei precisar bem, eu não gosto muito de ficar gizando o tempo, até, foi pouco tempo. 7 ou 8 meses, mudou o estilo, o pensamento dos patrões, e eu saí. Demorou 2 dias, 1 dia, 2 dias, e acertei com a Ubra. Imediatamente acertei com o Leandro Becker na época, e levei o Cadeira Cativa para a TV Ubra, continuou na Rádio Guaíba. Eu me lembro que, inclusive, às vezes, a gente saía do ar na TV Ubra, lá na General... Não é General Vitorino? Coronel Vicente. Coronel Vicente, na Coronel Vicente, e corríamos para as 9 horas começar, no horário tradicional, o Cadeira Cativa, na Rádio Guaíba. Me lembro de levar convidados ilustres, todos são ilustres, mas saía dali e, te espero lá na rádio e tal. Me lembro que um dia, o lateral Ângelo, aquele anão, né, jogava bem lá no Atlético dele, coisa, chegou no Internacional, não jogou uma guampa, né, mas ele ficou apavorado com a minha briga com o Vitório Piffer. Ele disse assim, ele foi no banheiro, eu também fui, era intervalo e tal, ele disse assim, eu nunca tinha visto uma briga tão feia de um jornalista com o presidente de clube. Ali eu já brigava com o Vitório. Isso faz uns 10 anos já, era o começo do programa, uns 9 anos que seja. A TV Record, né, entrou no lugar da TV2 Guaíba 1º de julho de 2007. 10 anos e uns meses. Não, mas aí quando da Ubra... Aí quando migrou... 2008, né? 2008 o Vitório estava lá. E aí... foi quando ele contratou o Tite. Devia ser por causa disso. Tá? E aí o Ângelo, aquele, disse assim, eu achei que vocês iam se pegar.
Mas só para recordar um pouco desses 38 anos, começou lá em 79, até nós já confirmamos a presença do Lauro Quadros na nossa festa dos 38 anos, com Armindo Antônio Ranzolin, vamos convidar o Belmonte também, João Carlos Belmonte, o Edgar Schmidt está doente, né? Deve estar até nos assistindo, o Edgar. Edgar teve um problema na fala, né? E aí é complicado. E essa era a equipe do Cadeira Cativa, na época. Não me lembro se tinha mais alguém, o Lazia acho que veio depois. Mas de lá para cá, o programa nunca saiu do ar. Por isso que a gente está em dúvida se é a maior marca do Brasil, mais antiga, ou uma das. Porque sempre afirmar que é a maior seria muita pretensão. Então, são 38 anos de Cadeira Cativa. Os senhores vão bem? Está pela primeira vez aqui, já tínhamos combinado, agora que eu estou me lembrando do Ivandro Morbach, que é do Clube do Povo, o povo do clube. Né? O Clube do Povo é o Internacional. Exatamente. Do povo do clube. E já tínhamos combinado essa vinda há mais tempo, mas agora é mais oportuna. Temos um assunto mais farto para falar. Né? Tudo bem, Ivan? Ivandro. Ivandro, tudo bem? Tudo Rec? bem. Tudo Se bem? fosse Mombach, era parente do Wilton, né? Mas é Morbach. Morbach. Isso aí, é um grande prazer estar aqui, finalmente. Né? Acho que todo momento é o momento oportuno para discutir as coisas do nosso Esporte Clube Internacional. Mas vamos lá, um prazer enorme estar aqui. Fabrício Berto, está surpreso com toda essa enxurrada da comissão especial de sindicância ou já esperava por esse caminhão de observações que já a Ernest Young tinha feito, né? Boa noite, Rec. Boa noite a todos. Ao Ivandro Latino aqui, presente. Parabéns aí pelos 38 Ivandro anos. Latino? É, apelido, né? Que ele é É? conhecido, né? É apelido. Enfim, parabéns pelos 38 anos, né? Do Cadeira Cativa. Tem a minha idade o programa, né? Então a gente acompanhou desde pequeno, né? E agora está podendo participar aqui. É um grande prazer, uma grande honra, né, Rec? Bom, Rec, um assunto aí que a gente vai conversar hoje à noite, né? Não, eu já esperava, a gente já esperava, isso aí tudo já tinha sido apontado pela auditoria do Conselho Fiscal, né, que já tinha sido debatido lá no Conselho Deliberativo. O que me surpreendeu, eu estava conversando antes do programa, é que a comissão não usou ou não recebeu o relatório da Ernest Young para fazer esse relatório, né? Então ela usou a apresentação, né, que teve no Conselho Deliberativo, mais a ata da reunião, a ata que ainda não foi aprovada, a gravação, enfim. E esses apontamentos já tinham aparecido, né, na auditoria do Conselho Fiscal, né? E como eu já tinha dito aqui num programa anterior, eu acho que tudo que está apontado ali, algumas coisas até não concordo, mas a gente vai discutindo aqui ao longo do programa. Mas como eu sempre falei, o que tem que ser investigado, a gente tem que ir a fundo dos casos ali que a Ernest Young apontou, né? Eu acho que tem que ir a fundo, tem que investigar e tem que ver se tem problema, tem que chamar as pessoas, tem que dar o direito de defesa. Se tem defesa, a pessoa tem que fazer defesa e aí depois a gente vai evoluir, né, num processo mais longo, né, para verificar se houve algum problema ou não. Você não está dizendo que foi inócuo o trabalho? Não estou dizendo isso. Eu estou surpreso porque a comissão não recebeu esse relatório da Ernest Young. Por que não recebeu, né? hein? Sabe por que não recebeu? Na verdade, assim, Rec, tem uma confusão, né, em torno dessa questão do relatório, porque na reunião do Conselho Deliberativo, né, a última reunião que foi apresentado, né, um diagnóstico pela Ernest Young, né, o presidente do clube, ele falou, isso está na ata, ele falou que além de disponibilizar aquela apresentação, né, que foi feita, né, para todos os conselheiros, apresentaria também uma série de documentação que davam base e suporte para aquela apresentação. Na verdade, a Ernest Young ela produziu, né, um diagnóstico para o Esporte Clube Internacional, né, que vai muito além, né, vai muito além desses elementos que tem a ver com a questão financeira da gestão passada. Ou seja, é um diagnóstico que também aponta caminhos para boas práticas de gestão. A comissão que foi
na qual eu também faço parte, né, faço parte da mesa do Conselho, mas também até foi o nome indicado pela mesa do Conselho para acompanhar os trabalhos da Comissão de Sindicância. Ela se utilizou daquela apresentação, né, o famoso PowerPoint que foi apresentado na reunião do Conselho, mas também ela se utilizou de uma série de documentos, né, cerca de 200, 300 páginas, não recordo. O presidente Lula tem horror a PowerPoint. Cada vez que ele pode, esses são doutor de PowerPoint, não sei o quê. Só fiz uma observação. Mas enfim, foram cerca de 200 páginas que são anexos a essa apresentação, né, que embasava. Então, a comissão ela se utilizou, né, como o Fabrício Berto colocou, ela se utilizou dos pareceres que já eram de conhecimento, né, de todos os conselheiros e das conselheiras, que é notas, os pareceres e as atas, né, da empresa de auditoria que presta serviço para o Conselho Fiscal, Exato. de uma outra empresa de auditoria, né, que auxilia a própria gestão, e foram esses pareceres que embasaram o Conselho Fiscal, inclusive, a pedir a reprovação das contas, né, da gestão do ex-presidente Vitório Pífero. E a partir, né, desses pareceres, o Conselho Deliberativo do INTE, por ampla maioria, decidiu pela reprovação das contas, né, algo, né, enfim, né, inédito. E essa comissão ela foi consequência dessa reprovação. Foi consequência dessa reprovação. E sistematiza. O que ela fez? Ela produziu um trabalho de sistematização de tudo desses pareceres, dessas atas, de todos os indícios de irregularidades. Ivandro, hoje você entende por que não foram aprovadas as contas. Porque, pelo jeito, o Inter não pegava nota de nada, né? Sim. Era tudo meio nas coxas, pelo que eu entendi, com todo o respeito. Fulano, não tem problema, depois a gente paga. Dá um dinheiro adiantado aí, depois eu vejo o que eu vou fazer. Na verdade, a gente já, né, entendia, né, os motivos para serem reprovadas as contas já quando as contas foram reprovadas. Né, porque, né, os conselheiros já analisaram, tiveram a oportunidade de receber e analisar a documentação que veio do Conselho Fiscal, que veio das duas empresas de auditoria, né, repetindo, uma auditoria ela presta, né, serviço e ela auxilia o trabalho do Conselho Fiscal, e tem uma outra auditoria que ela auxilia que ela é auxiliar à gestão. Essas duas auditorias, elas apontaram uma série de questões, uma série de levantamentos, de procedimentos, já tinha detectado, né, enormes, graves falhas de controle nos processos administrativos. Ivandro, vocês sentem, ali tinha gente de todas as administrações. O Luiz Antônio Lopes, inclusive, participou das duas. Participou da do Luigi, se não me engano. Não, do Luigi não. Não, pelo contrário. Foi candidato. Até 2010. Foi candidato contra o Luigi até. Ele participou da primeira do Vitória. Da primeira do Vitória. Mas ele participou da do Vitório. O Amarante participou da do Luigi. O Vitor Saideles, o movimento, pelo menos, estava com representação na gestão passada. Puxa vida, me deu um branco agora. Tem o Emílio Papaléu. O Emílio Papaléu chegou a integrar o departamento lá do futebol, lá atrás com o Fernando Carvalho e tal. Vocês sentiam, a todo momento no debate, que isso não é uma prática de hoje? Porque o presidente Vitório chegou a ameaçar. Se mexerem, eu quero ir mais para trás. Quer dizer, então, há essa necessidade, é isso que eu quero perguntar, de ir mais para trás, sem ignorar os 2 anos do Vitória? Eu acho que a gente tem uma grande novidade, né, uma grande novidade que é a reprovação das contas. Isso não, né, eu não sei, né, se o Fabrício recorda outro momento que as contas foram reprovadas, dizem que já foram reprovadas, mas há muito tempo atrás. Mas de qualquer forma é uma questão inédita. Uma gestão ter a sua conta reprovada, isso não é cultural do Conselho Deliberativo. Normalmente, né, as coisas, né, passavam, eram apontados ali um ou outro descontrole, mas eram, né, aprovadas no máximo com ressalvas. E dessa vez as contas foram reprovadas com uma série de apontamentos concretos, né, apresentando, né, questões a serem melhor examinadas realmente pelo Conselho Deliberativo. Então a gente tem motivo suficiente para ter um foco, né, no trabalho dessa comissão. Não tenho como dizer, eu estou no primeiro mandato no Conselho Deliberativo do INTE, né, para mim é muito difícil dizer se essa é uma prática,
né, corriqueira, né, tradicional. Pelo que a impressão que eu tenho, né, participando, né, desde janeiro de 2015, né, do Conselho Deliberativo do Inter, é que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter mudanças estruturais na forma de administrar o clube, um clube da grandeza do esporte clube internacional. Isso não tenho a menor dúvida. Né, mas agora, qual era o grau de descontrole, né, em comparação à gestão do biênio 2015-2016 para as gestões anteriores, isso não, né, eu não tenho como, não tenho possibilidade para comparar, não tenho como comparar. Depois nós vamos falar do povo do clube que virou vidraça, né? Se vira e mexe, tem alguém que diz aqui, o povo do clube ficava do nosso lado, era oposição, agora aprova tudo lá e não sei o quê, e pede voz no conselho mais para ser concordino e tal. O povo do clube sempre foi vidraça, desde que esses jovens que vieram da arquibancada do Beira-Rio ousaram tentar participar da política do clube, sofre, né, tudo que é tipo de crítica, de ataque. É um estranhamento mesmo, algo que, né, que até então a política do clube era uma barreira intransponível, né, para torcedores comuns e... essa superação da barreira... Convergência não veio, né? Não, vou te corrigir, não. Convergência não. Internet BV, lá Internet em 2008, BV. Foi o movimento que eu entrei que entrou dessa forma. Que, inclusive, num primeiro momento, aí depois veio o povo do clube. Inclusive, um modelo inicial parecido. Vidraça na outra administração também, foi Convergência. Também. Mas o que eu estou dizendo... Não, inclusive, já tiveram meu voto, né, inclusive, enquanto sócio colorado, né, que sou há bastante tempo, sempre, né, antes de participar da política do clube. Tu era esquerda, agora tu é direita, então tu... Não vejo porque essa... Não, está integrando a direção. Sim, eu não, né? Mas o movimento que eu participo, sim. É que fica mais difícil de criticar, convenhamos, né? Se o cara está no poder, vai criticar, é meio... Mas eu acho... quase que ser criticar... Nas reuniões internas do movimento, para um pouquinho. Não, mas eu tenho convicção de que é preciso, e o povo do clube tem essa convicção de que é preciso romper, né, com essa questão de que se a oposição só pode criticar, se a situação só pode concordar com a situação. Na verdade... Nós, o povo do clube, fomos oposição à gestão passada, não por uma vontade nossa, né? O Fabrício Berto estava na gestão do clube, ele é testemunho do quanto que a gente circulava lá pelos corredores da gestão, batendo em cada vice-presidência do clube, tentando levar as nossas propostas, tentando, né, se colocar à disposição para ajudar, para trabalhar pelo clube. Infelizmente, o clube, principalmente pelo, né, seu presidente, talvez um núcleo mais duro político, né, do clube, ele fez questão de O presidente gostava dos amigos. Isso, e fez questão de, ao invés de ter uma postura de agregar, vamos agregar os colorados que querem ajudar, não. Teve uma postura, na minha opinião, truculenta, de afastar, de dividir. E isso nos colocou, com o passar da gestão, nos colocou na oposição. Depois de ler essa papelada... Mas, na situação, da mesma forma, eu acho que quem está na situação pode e deve criticar, e essa é a forma, criticar o que está errado. E é isso que o povo do clube faz. O povo do clube elogia o que está certo, critica o que está errado, e acho que quebrando alguns ovos, não sem muita dor, eu acho que a gente vai criar, sim, uma outra cultura dentro do esporte clube internacional. É possível ser gestão e no executivo trabalhar pelo clube e dentro do Conselho Deliberativo cumprir o seu papel fiscalizador. Não pode ter uma falsa polêmica, uma falsa contradição nisso. Se existia até então, eu acho que o povo do clube ele tem essa missão de romper com isso, de ser fiscalizador no Conselho Deliberativo, de criticar o que tem que criticar e, ao mesmo tempo, trabalhar pelo clube nos projetos que acredita. Enfim, eu acho que a gente pode fazer isso e tem convicção que já está fazendo. Fabrício, você trabalhou na administração do Internacional. Sim. E tem vários tópicos aqui que fala que não havia no clube a prática de pegar orçamentos prévios, de ver qual era o melhor preço, pelo que eu entendi. Problema no pagamento para serviços de portaria e serviços diversos, né? Esse até eu estava comentando. Olha aqui, ó, pagamento aqui. De prestação de serviços de portaria e serviços extras sem apresentação de contrato de prestação de serviço específico. Aí eu vou... Esse é um ponto que eu escutei... Estava vendo o preliminar hoje meio-dia, né? Estou sempre na tua audiência, né? Muito obrigado. A audiência é qualificada. Obrigado.
E é um ponto que eu até discordo. Eu estava conversando com o Latino, desculpa, vou te chamar assim, sempre chamei, tudo bem. né? Então, que eu até discordo, não é discordo, sabe, Rec, mas é assim, ó, como tu falaste aí, teve um serviço, teve a nota... o departamento, mas o chefe era o Limeiro. Mas nesse caso aí, quer ver, ó, eu vou te dar o exemplo, tá? Serviço de portaria. Nesse caso, se tu analisar o relatório que embasa esse, né, o relatório mãe, né, que embasa isso aí... Não, mãe era o Inter, porque o que saía de dinheiro lá... No caso de serviço de portaria, sabe qual é a empresa que está se referindo a esse relatório? A empresa do seu Osmair. O seu Osmair está no Inter desde 1974. Então, é um serviço que a gente sabe que está lá, é um serviço que sabe que ocorreu. Eu nem sabia que ele era empresário. Ele é pessoa jurídica no clube, entendeu? Ele não é funcionário do Inter. Então, assim, nesse caso, tem o serviço, tem a nota fiscal, não tem o contrato. Aí, por que não tem o contrato? Aí, aí é como o Latino falou, se a Ernst Young chega lá e apresenta um modelo, ó, a partir de agora comecem a trabalhar assim, dessa forma. Por exemplo, cada nova gestão tem que fazer o contrato com todo mundo, inclusive com o seu Osmair, porque ele foi contratado em 74 lá pelo seu Heraldo. Será que ele fez contrato lá na época? Entendeu? Será que ele tem que fazer a cada gestão um novo contrato? Porque ele vai lá, apresenta a nota, ele está sempre lá no clube, está sempre nas viagens. Em 74 como PJ. Não sei. Aí está fugindo o meu período. Mas ele se aposentou, mas o que eu abriu uma empresa e passou a prestar serviço. Mas é isso que eu quero te dizer. Ele está no clube desde 74. A gente não tem como questionar o seu Osmair lá no Inter. Concorda comigo? Coisas que não dá para publicar. Tem uma foto dele que eu sempre, quando vejo ele, eu lembro ele muito da foto, de uma foto dele. Osmair, o pessoal do Sport Recife uma vez denunciou que estava com um revólver lá dentro. Então é nesse sentido que eu te digo, entendeu, Rec? A gente sabe da existência dele, do serviço que ele presta para o clube e emissão de nota fiscal, né? Ele emitiu a nota, cumpriu o serviço, foi pago. Aí, se ele tem que fazer um contrato a cada início de gestão, aí isso eu acho que tem que ser discutido. Mas para estar naquele relatório, eu acho que não teria necessidade, porque já tinha sido apontado pelo Conselho Fiscal e Auditoria, entendeu? Então, tem alguns pontos ali que eu discordo nesse sentido. Eu acho que houve exagero. Eu não sei te dizer se é exagero, né? Porque como já tinha sido apontado pelo Conselho Fiscal, é um problema mais de fazer o contrato, no caso, se for necessidade de apresentar o contrato. Esse serviço está apresentado, né? Todo mundo conhece o Osmair, né? Outro que foi citado, outro ponto citado foi de algumas contratações do Gigante Ball, o evento de futebol americano que aconteceu no Beira-Rio. Pois é, isso aí é outro quesito, né? Porque a gente viu o Gigante Ball, teve o evento, teve futebol americano, teve shows de música, de dança, o evento ocorreu, todo mundo sabe. Aí eu não sei qual contrato é esse que está cobrando, até porque eu não tenho o relatório lá, o outro relatório. Porque, assim, hoje o show do The Who não tem contrato com o Inter, tem com a Abril. O Bon Jovi é Bon Jovi, ou a produtora, né, que promoveu o evento com a Abril e não com o Inter, né? Então, no Gigante Ball, teve um contrato da Abril com o futebol americano, com a Federação Gaúcha de Futebol Americano, né? E todos os outros eventos que tiveram, eu acho que todo mundo presenciou, quem foi ou quem leu alguma coisa. Então, tu tá entendendo? É esse tipo de coisa que eu acho assim, ó, todo mundo sabe que houve o Gigante Ball, né, nesse caso. Todo mundo sabe que o seu Osmair trabalha no clube, né? Então, alguns quesitos, se pagou uma nota sem contrato, bom, então vamos avaliar por que não foi feito o contrato, né? Eu acho que isso é o ponto. Diversos pagamentos efetuados às empresas prestadoras de serviço de terraplanagem, corte de árvores, remoção de entulhos, refazimento de calhas algerosas, aluguel de equipamentos, locação do galpão, sem apresentação de contrato. Aí eu acho que esse é o ponto que a Ernst Young aponta, né? Eu acho que esse é o até maior... a auditoria de outubro, aquela do Conselho Fiscal. Aí eu não sei te dizer, né, Rec? Mas eu acho que, de repente, é nesse ponto aí que a Ernst Young se baseou, né, nessa apresentação dela, que deveria ser mais ser visto, né? Então, eu acho que isso aí que tem que se ir a fundo, né? Eu não sei até se o Ivandro ou se você porque tem isso aí, informação. por exemplo, não, né, parte de terraplanagem, essas coisas não passa pela administração do Eu não clube, sei né? se vocês têm essa informação, mas acredito que do Beira-Rio especificamente não seja. Pode ser talvez da cidade do Inter, em Guaíba, do CT. Tem notas, né, que fala da cidade do Inter, fala do CT de Alvorada, tem o Parque Gigante também, que teve aquela devastação no início do ano passado, depois daquele temporal em Porto Alegre. Então,
Estou supondo aqui, porque eu não vi exatamente o primeiro relatório, né? Enfim, mas aí foge da administração, como tu citaste a administração, né? Essa parte aí vai lá direto do patrimônio financeiro, não envolve a administração do clube. Por isso que eu fiz esse apontamento, né? Para deixar bem claro, assim, bem esclarecido aqui. Outro dia eu falei com o Sandro Faria, disse, às vezes não dava tempo, tu vê, o cara precisa pegar o dinheiro logo para sair comprando, porque depois tem que fazer a obra, porque não sei o quê, mas peraí, não é o boteco do tio João. Isso aí, eu não sei, não posso afirmar. Eu acho que, né, primeiro, impressionado que já estás aí com um relatório completo. Mas amanhã é cedo. Aliás, ontem de noite ainda. Isso é... Ontem de noite todo mundo recebeu, né? Eu estou com o meu celular ali, tem uns 15 que me mandaram. Que não... me mandou, o primeiro que mandou, disse assim, o anexo. Mas que anexo? Não veio nada. Não é o correto, né? Não deveria acontecer. Eu acho que, né, primeiro, o Conselho Deliberativo, ele deveria, né, debater. O Conselho Deliberativo, imediatamente, quando recebeu o relatório da comissão, ele já convocou, já enviou o relatório para todos os conselheiros e já convocou reunião para debater o relatório e os encaminhamentos em relação ao relatório. A gente está debatendo aqui... O único que não me passa nada é o Felipe Becker. Até porque ele estava em Montevidéu ontem. Antes que alguém suspeite, eu estou sempre dizendo aqui que ele é meu cunhado. Então esse aí é óbvio que não vai me passar por motivo... Esse aí tinha que estar no futebol, Rec. Felipe Becker. Mas assim, falei até para o presidente. Um dia tivemos uma reunião lá, falei, tem o Melo aqui, tinha que complementar esse departamento e tal. Felipe Becker é um cara de bastante experiência, sabe lidar né? com pessoas. Exatamente. Teve a experiência, né, no Aimoré ali, desde que nasceu. O pai dele, né, ele tem uma história muito bonita, né? O pai dele subiu o Aimoré, depois ele sobe o Aimoré. Tem muita experiência, deixar um abraço para ele lá, tá a maior coisa que ele fez na vida dele foi casar com a minha irmã. Ele estava morto, aí melhorou do jeito. Diga brincadeira. Não, a gente está aqui debatendo já alguns pontos, especificamente do relatório, já entrando no mérito do relatório, do trabalho da comissão. Eu, né, estou impedido de entrar no conteúdo por ter feito parte da comissão, né, por fazer parte da comissão. A comissão vai encerrar o seu trabalho a partir do momento que realizar a apresentação dentro do Conselho Deliberativo. Essa apresentação já tem data, né, marcada, será no dia 2. Ali, né, o Conselho vai apreciar, vai debater e vai dar os encaminhamentos que achar. Mas por que as duas no mesmo dia? Já tem uma coisa forte para debater antes, no mesmo dia, né? O Internacional vai apresentar um déficit na administração agora atual de quase 80 milhões. Eu também recebi o número na hora, aquele dia. Eu olhava e disse, mas como? Até quando? Até outubro? Não, até julho. 31 de julho tem 74 milhões de déficit. Se a gente pegar 8 meses, né? Não dá nem 8, dá 7. Né? 7 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 7 meses. Dividir dá 11 milhões de déficit por mês. Isso é um déficit recorrente que o clube tem nos últimos anos, né, Rec? Mas 11? Eu dava pau no Grêmio, tinha 7. E assim como no ano passado só se vendeu um atleta, se eu não me engano, 1 ou 2 atletas, esse ano só se vendeu o William, né, a princípio. E o clube precisa vender uns 2 jogadores por ano para diminuir esse déficit aí. E aí também tem uma implicação, né? O Inter na Série B, o valor do ingresso, né, mínimo da competição é um pouco menor, né? Que às vezes quando tu tem um jogo mais forte, a bilheteria aí tem um valor promocional, tem valor de bilheteria, exatamente. Então vai acumulando, né, Rec? É um déficit que vai acumulando, né? Mas por que no mesmo dia? Os caras vão estar extenuados, brigando por uma coisa que, óbvio que quem vai ser atingido depois vai querer ir para a desforra antes. Desforra prévia não existe, mas vai querer ir para o debate antes. Para aí, eu sei o que vem aí às 10 da noite aí, vamos falar de tudo. E esses 11 de déficit por mês melhorou o quê? Então, eu sei que o Inter mandou 44 jogadores embora, eu sei que o Internacional precisava fazer isso, eu sei que o Internacional teve que remodelar, contratar profissionais em todas as áreas, até para não acontecer essas barbaridades, né? De 46 milhões em compras de pagamentos, em notas fiscais de 98% não passaram pelo processo de requisição, cotação e emissão de ordem de compra no sistema. 98%. A outra, adiantamento de valores de alto volume de adiantamentos concedidos no 18 milhões, fragilidade no processo de adiantamento. Quer dizer, vai ter uma discussão
entre 8 e 10, terrível. E aí vem outra das 10 à meia-noite, que não pode passar da meia-noite. Eu até acho que é curto o tempo. Latino, até como tu é secretário do Conselho, deixa eu te fazer essa pergunta, como mudou o estatuto e agora tu fora do Conselho, essa reunião ordinária não teria que ter sido, a data dela no estatuto não era setembro, a ordinária, no caso? Porque a extraordinária, como o REC falou, foi convocada para a mesma data, mas a ordinária para tratar de contas não teria que ser em setembro? Até para não dar essa confusão de datas, assim, que nem o REC... Sim, a gente teve... na verdade, a gente teve a impossibilidade por conta dos shows, né? Então já estava marcado, era para o dia 28. Né? Então já estava no calendário já anual, que foi aprovado no início do ano, para o dia 28. Então ela foi colocada para o... Foi transferida, foi adiada para segunda-feira, dia 2. Né? Eu acho que, REC, sobre essa questão de... acaba a extraordinária sobre esse assunto imediatamente depois, ainda na mesma noite, acho que pode ter... Eu acho que isso é inédito. Mas assim, a situação... Uma sessão ordinária para tratar de um assunto estanque. E depois vai tratar do assunto mais polêmico, quem sabe, da história do Internacional. Mas, REC, foi a alternativa que a mesa do Conselho achou, porque tudo isso já estava sendo debatido, né, pela imprensa, né, já estava sendo debatido pelas redes sociais. Mas para nós não adianta nada. O Conselho Deliberativo... O quebra-pau tem que ser lá dentro. O Conselho Deliberativo precisa debater e chegar a uma conclusão o quanto antes. O quanto antes. A gente, infelizmente, e está conversando com o Fabrício ali fora, a gente não consegue virar essa página, né, do ano passado, que foi um ano ruim, que rebaixou o clube. A gente precisa virar a página. Não, agora eu comecei a lembrar da frase do Miranda. O futebol é onde a coisa ainda está melhor. E a gente precisa... O ano passado, indo para a segunda divisão, cheguei à conclusão depois disso aqui, que a melhor coisa que tinha era o futebol. Nada contra as iniciativas que tinha a administração e tal. Estou falando da maneira de administrar o clube. E a gente coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente precisa, REC, dar um passo adiante, né, e tem que ser o quanto antes isso. E acho que é um anseio de toda a torcida, né, do Esporte Clube Internacional, que, né, muito se fala, né, nesses indícios, né, e precisa ter, né, definitivamente um parecer conclusivo. Né. Concordo. Teve fraude ou não teve? Polícia e teve fraude Ministério Público ou não teve fraude? Teve irregularidade ou não teve irregularidade? Né, isso a gente precisa chegar a essa conclusão. Né. Na minha opinião, né, o clube passa por dois grandes desafios. Um é para trás, né, para poder ter essa conclusão do que aconteceu. Porque as auditorias apontaram diversas questões, né, diversos indícios. Né, ninguém pode afirmar aqui, né, que a fulano roubou dinheiro, que teve fraude, que teve... Né, ainda não se pode apontar isso. Né, seria leviano da minha parte, né, chegar aqui e dizer a conclusão. Né, e isso mas já houve clube que se apontou e não adiantou nada. Nem expulsaram, nem o conselheiro. Eu não vou repetir, porque eu já disse 80 vezes o nome aqui, não vou incomodar. Eu confio que né, no ineditismo desse trabalho, né, de forma corajosa ainda, que o Conselho Deliberativo do Inter está enfrentando essas questões. Né, acho que é inédito, né, é corajoso, e se chegar à conclusão definitiva que houve alguma irregularidade, né, vai ser, enfim, a punição tanto, né, no Ministério Público, será encaminhado para o Ministério Público, quanto o processo administrativo na Comissão de Ética, que pode culminar com uma expulsão, né, suspensões administrativas, ou até mesmo a expulsão dos dirigentes que já foram... É o estatuto esse, como é que é? O regimento de ética. Regimento de ética. Eu acho, REC, que tem... Diz que prescreve num ano? Eu acho que tem muita gente criando factóide, fazendo terrorismo em cima das coisas. Tem um código de ética, né, mas que diz que é passível de interpretação. Acho que no final das contas, quem vai decidir sobre isso, se prescreve ou não, é o Conselho Deliberativo. Porque é passível de interpretação. É um ano a partir de quando? A partir da reprovação das contas. É um ano... Doutor Sérgio disse aqui, doutor Sérgio Wilke, que tem essa confusão. Então, o Conselho Deliberativo, Grêmio é 5 anos. De forma democrática, de forma soberana, ele vai ter que decidir sobre isso, e eu acho que vai decidir da melhor forma possível. Então, tem esse desafio, né, de olhar, né, e de punir, se for o caso, ou de arquivar, se for o caso, e dizer assim, ó, teve, né, uma péssima condução nas finanças do Esporte Clube Internacional. Acho que isso é um consenso. Tá, isso é um consenso. Agora, se houve irregularidade, nós ainda não sabemos. A nova comissão, né, que possivelmente, né, que provavelmente será eleita pelo Conselho Deliberativo, ela sim terá o poder legal amparado no Regulamento Geral do Clube de chamar os dirigentes, ou até mesmo as empresas,
para prestar esclarecimento sobre esses apontamentos que já estão nessa... Por que essa não tinha? Bom, esse é um assunto um pouco delicado, que causou até uma polêmica, enfim, nas redes sociais, até na imprensa, que na reunião, né, na última reunião onde a Ernst Young apresentou seu relatório, a mesa do Conselho Deliberativo, ela decidiu, criou uma ordem da pauta, né, de forma racional, para poder, depois que fosse debatida essa questão da financeira, essa questão do diagnóstico, a gente poder ter um encaminhamento. Né? O que a mesa imaginava? Vamos primeiro aprovar o regulamento geral do clube. O clube não tinha regulamento geral do clube aprovado, precisava aprovar o regulamento geral do clube. Dentro desse regulamento geral do clube, né, o artigo 32 dava poderes, né, regulava como se o clube, né, ele agiria em casos de indícios de gestão temerária ou irregular. Né? Então isso passou a ser regulamentado pelo artigo 32 do regulamento geral do clube. Só que na reunião, então a mesa colocou na pauta da reunião, primeiro discutir o regulamento geral do clube, para criar as condições legais para se criar essa comissão com poder legal de investigação, né, de dar o direito ao contraditório, ampla defesa, de ouvir as partes envolvidas. Né, isso foi o que a mesa pensou. Só que chegou na hora, o Conselho Deliberativo, né, a partir do pedido de alguns conselheiros, resolveu, né, decidiu, mesmo sabendo que a gente teria esse problema, o Conselho Deliberativo decidiu inverter a ordem do dia, ou seja, inverteu a pauta. E colocou primeiro a discussão, né, sobre o diagnóstico antes de aprovar o regulamento geral do clube. Né? Então a comissão que ela foi nomeada pela mesa do Conselho Deliberativo, ela ainda não estava amparada teoricamente, por esse regulamento. Né? E a comissão, por maioria, entendeu que não tinha condições legais para pedir esclarecimentos, para fazer investigação, né? para chegar a um parecer conclusivo. Né? Esse foi o entendimento. Então, por isso a comissão... Mas a legítima defesa, essa aí é um acréscimo. Por sair chutando para tudo que é lado também não é legal. O papel também aceita tudo, conversa também aceita tudo. Agora, que o clube tem que ter contrapartida para um pila que saia de lá, mas eu não tenho a menor dúvida. Esse caso do seu Osmair eu até respeito, porque é um caso conhecido já. Todas as administrações sabem como se age com o seu Osmair. Não, e teve o serviço e teve a nota. Né? Se questiona não ter o contrato. Ok, mas o serviço teve, a nota teve, o pagamento foi feito, está tudo certo. Não tem um contrato, né? Aí é a questão, se faz um contrato a partir de cada gestão, no caso do seu Osmair, se tenha 10 anos atrás e o contrato não tem prazo de validade, enfim, aí é um questionamento. Aí entra uma segunda questão que eu queria colocar, né? A primeira é averiguar todas essas questões aí para trás, a segunda é para frente. Sim. Né? Que é esse desafio. Eu acho que essa é a intenção da Ernst Young, né? Tudo precisa ser visto. O clube, ele precisa encontrar, né, mecanismos de mais rigor nos seus processos, né, na sua gestão, na gestão financeira do clube. Ela não pode ser administrada de qualquer jeito, não pode ter esse número. Né, Ivaldo, tu não está dizendo isso porque pode atingir mais gente boa de lá para trás? Dali para trás? Por quê? O que eu quero dizer? Daqui a pouco as questões todas vão envolver figuras que eram até então imaculadas no Internacional. Deus o livre tocar num campeão da América e num campeão do mundo. Quanto tempo o presidente Fernando Carvalho ficou no poder? Quanto tempo o Vitório Pífero ficou no poder? Quanto tempo o Giovanni Luigi ficou no poder, construiu um estádio e tal? Se a gente disser assim, passa a régua e começa daqui para frente, tá, e o para trás mente, que vai estourar lá na frente, por exemplo, dívidas trabalhistas. Teve uma época que se contratou 300 jogadores. Em bem pouco tempo. E eu dizia, vai estourar lá na frente. Eu já disse hoje meio-dia, eu estou dizendo de novo. Vai estourar. E já está estourando, né? Todo mês tem 3, 4, 5, 6 ações que o Inter tem que pagar. Eu não quero ser mal interpretado aqui, então vamos lá. O passar a régua... o povo do clube agora tá calmo, quer passar a régua, quer paz e alegria. De forma alguma eu comentei isso. Eu disse, né, que a gente tem que averiguar, saber o que aconteceu, apurar o que aconteceu e ter, né, a consequência. Se teve crime, se teve irregularidade, né, tem que ter a devida punição, ressarcimento e investigar quem quer que seja. Eu sou totalmente contra essa ideia, que acho que era cultural dentro do clube, que
não podemos colocar tanta coisa para fora porque precisa preservar o clube, proteger. Preservar o clube é defender os interesses dos sócios do Inter, E tu sabe que o do Profut, clube. alguns disseram assim, o Inter corre o risco de perder o Profut. Não, o Profut gosta disso aí. O problema foi deixar de pagar o Profut na administração anterior. Então, Mas esse ano também não pagaram, né, Rec? Teve 2 meses que não se pagou também. Pois é. Então, se doa atrasou quem o doer. salário, entendeu? Então, aí eu concordo com o Latino. Então, que se pegue a Ernest Young, que fez essa fotografia e mostrou o caminho, e que se continue daqui para frente, siga esse caminho. Porque esse ano também apresentou, também atrasou direito de imagem e salário, que foi o apontamento, um dos apontamentos que teve no relatório. Então, esse ano também teve. Então, vamos dar um jeito de corrigir isso aí, de quer dizer melhorar. que a vida é dura para todo mundo. Mas tem alguns quesitos aqui que são mais escabrosos do que atrasar salário. Sim, é isso que eu digo. Eu já trabalhei por 50 pila por semana, quando a Calda Júnior quebrou. Agora, recebi. É por isso que eu O concordo. problema é pegar o dinheiro do clube e não ter contrapartida. Adiantamento de 18 milhões. Aí foram perguntar para o Emílio Ferreira, e as obras? Não houve obras. Não nessa monta. Nessa monta. É. Aí pergunta o presidente do clube. E aí, presidente? O presidente do clube não tem que saber. Mas não, então é minha mãe que tem que saber, minha falecida mãe que tem que saber. Pelo amor de Deus. Por só pegando o número, Rec, se fala nesse relatório em 46 milhões. Destes 46 milhões, só 2% passaram pelo sistema, todo o processo que deveria ser passado. 2% já é um dinheirão, já dá 1 milhão. Isso significa... 2% já dá 1 milhão. 920, 1 milhão tá salvo. 920 mil de 46 milhões. Eu quero saber o seguinte, lá no final do estudo de vocês está escrito, tem que devolver. E para saber se tem que devolver, tem que saber quem pegou. Quem meteu a mão suja no dinheiro do Internacional. Porque é mão suja. E aí O cara vai lá para dentro para roubar, é diferente do cara ter más práticas administrativas. Agora, caso apurado prejuízos ao clube, recomendar ao Conselho de Gestão providenciar medidas para ressarcimento dos valores. E caso apurado ilícito penal, recomendar ao Conselho de Gestão a notificação das autoridades públicas. Quer dizer, o próprio Inter está alertando as entidades, as autoridades públicas, tem irregularidades aqui dentro, venham. Então, auditoria, né? Mas auditoria de A a Z. E acho que até esse negócio tiver que ser 15, 20 anos, para não ficar aquele futrico, não mexe comigo que eu mexo contigo. Se tu disser, o Fabrício já disse agora, esse ano também teve. Aí sim é que não vai terminar o bate-boca eterno. Mas e as notas frias do Sigma? Aí não foi na gestão do... Eu acho assim, Rec. Do Vitório, foi na gestão do Giovani. Quer dizer, aí vai ficar esse troço. Né? E aí o próprio Amarante, que estava na administração do Giovani, estava envolvido não, estava sabendo da acusação do Sigma. Estava sabendo que estava na comissão de ética. E passou, né? Eu acho passou assim... porque vamos viver daqui para frente. Aí entra Deus na jogada. Eu acho assim, Rec, o Conselho ele pode definir, inclusive, né, vamos fazer uma auditoria, vamos investigar os últimos 100 anos do Esporte Clube Internacional. Eu acho que o que for, né, o que o Conselho definir democraticamente, eu acho que tem que ser feito. Né? Não vejo problema, acho que tem que, né, investir, doa quem doer, né, doa quem doer. Acho que isso é importante, isso não vai de forma alguma expor o clube, pelo contrário, vai passar a ser um exemplo, uma referência, né, de um clube que está enfrentando os seus problemas, para, né, superar e daqui para frente não passar mais por situações como essa. Né? Isso eu acho importante, desde que isso não sirva para empurrar com a barriga as situações graves que estão apontadas aí nesse relatório, que foram apontadas pelo Conselho Fiscal e que levaram o Conselho Deliberativo a reprovar as contas da gestão de 2016. Não pode ser uma cortina de fumaça, então tem que separar as coisas. Tem que separar, não dá, vamos investigar os últimos 100 anos, mas na verdade isso é só para empurrando, para nada acontecer. Para passar o prazo. Para passar o prazo, para prescrever mesmo, né, enfim, e não ter punição de nada. E não pode ser e não ter punição de né? nada. Eu tô até chato. Então a gente tem que cuidar com esse discurso que já está acontecendo. Já existe uma defesa dessa forma. Eu acho que a gente tem que enfrentar o que está colocado. Tem que enfrentar com coragem. Se não tiver nada, tem que pedir desculpas daí. E se não tiver nada... Eu sou o primeiro a vir aqui e dizer, olha aqui, apareceram as notas, a prática sempre foi essa, não pode estourar só nessa administração.
e a monta não é tão grande assim, porque o Internacional resiste a 64 milhões de adiantamento e sem explicação. É complicado isso aí. Num ano. Sim. Num aninho. Agora os dirigentes envolvidos, que foram listados, inclusive, eles, né, serão, se o Conselho entender por acatar as opiniões da comissão, as opiniões da comissão, né, será então nomeada uma nova comissão e agora os dirigentes poderão prestar esclarecimentos. Se vocês não forem. Não, E a margem... O Vitório Pifro não dá explicação nem na reunião do Conselho. A margem para que não se... Ele manda a carta para 0 hora. É. Ameaçando as antigas administrações. Aí não vai no Conselho para se defender? Bom, mas aí se não... Se os dirigentes não quiserem utilizar o seu direito à ampla defesa, aí aí o processo vai correr a revelia. Mas eu acho que agora está bem claro, né, Rec? Porque antes, como tu falaste, eu acho que só se comentava, se cogitava, né, teve a reprovação das contas, os apontamentos das outras auditorias, mas nunca teve uma cariação, uma chamada dos dirigentes para... Entendeu? Claro, se citasse meu nome, eu ia ser o primeiro a bater lá, que relatório é esse, eu quero saber, eu quero me explicar. Né? Até explicou uma situação aí da contratação. Não, algumas coisas a gente sabe, né, que são poucas aí, 2, 3 que passaram pela administração, o resto é patrimônio, finanças, e, enfim, outras áreas, alguns adiantamentos a vice-presidências aí, enfim, que envolve futebol, enfim, né? Mas eu acho exatamente isso. Tem que, agora sim, como o Ivandro falou, vai ter essa comissão, a comissão pegou, apontou algumas vice-presidências que serão chamadas para se explicar, para dar a devida explicação, né? E aí sim, a partir daí, poder se defender, porque antes eu acho ia ter uma reunião de apresentação do relatório. Sabe que... o conselheiro podia levantar a mão e pedir uma questão de ordem, eu acho, lá na hora para explicar alguma coisa, mas sem esse devido relatório que a comissão agora fez. É a melhor coisa que tem. Né? Sabe por quê? O presidente Borba paga um preço até hoje. Faz 33 anos isso. Foi em 1984. Eu já circulava lá nos porões da Caldas Júnior. E em 85, acho que ele também foi presidente. Em 85 foi o Gilberto, com o Záquia já de vice-presidente, acho. Mas no começo de 85, acho que ainda estava lá o presidente Borba, 86. 86 era o Gilberto. Mas eu me lembro de ter ido fazer uma entrevista junto com o Nobrinho, então eu acho que era com ele já ex-presidente. Ele tinha um escritório na Caldas Júnior, bem simplesinho, andava de Fusca. E até Borba hoje, foi 84 e 85. 85 e 86, quando eu fui fazer entrevista com ele lá pro Correio do Povo, grandão, era ali perto da Caldas Júnior. E até hoje me diz que ele é um representante comercial, uma coisa assim, né? E nunca apareceu com nada de ostentação, mas de repente tinha más práticas, se cercava mal. Outra coisa que me surpreende, Ivandro e Fabrício, é o seguinte, ó, os funcionários do Inter liberavam essa dinheirama toda porque o cara era famoso, porque o cara era doutor. Aí o doutor esteve aqui, pediu 30 milhões, pediu 10 milhões, pediu 5 milhões, pediu 3 milhões, e não tem nenhum recibinho lá, nem aqueles envelopes de pão, aqueles troços, aqueles papel de pão, não tem nada. Meio estranho isso, né? Não aparece nada. Mas se o teu chefe chega e diz, quero tanto, tu vai contestar? Não, é o seguinte, doutor, aqui tem uma norma. Não é a norma, a secretária do conselho lá. Tem também. Tem também. Aí, parece que está escanteada no Inter. Bom, mas aí é o seguinte, doutor, não dá para o senhor deixar pelo menos a rubrica para não pairar a dúvida que fui eu que peguei esse dinheiro? Como é que eu vou dizer depois para o meu marido em casa que eu lhe liberei 2 milhões e não peguei nenhuma assinaturinha? Como é que eu vou dizer para os associados do Internacional que o senhor vem aqui e faz que bem entende comigo, que eu sou um bonequinho aqui? Como é que vai fazer, doutor? Tinha uns que pegavam renda ali, depois que entrava, para pagar outras coisinhas que nós sabemos. Olha aí. O Eurico levava pelo menos para casa, e assaltava ele no meio do caminho também. Eu acho que... Aí é azar. Era azar, né? Azar. Todas as questões, elas precisam ser esclarecidas, né? E também ver, né? Esclarecendo elas, ver daqui para frente, bom, como que a gente aprimora os mecanismos de controles internos, como a gente aprimora a gestão financeira do clube. O clube ele precisa ser administrado, né, precisa ter muito mais controle, muito mais transparência. Eu acho que a transparência também é uma palavra-chave.
É uma palavra-chave, acho que não Mesmo só... que seja caro. É caro. Paguei 500 pau pro Anderson. Não foi porque ganhei a camisa dele. Mesmo... Mas, pô, paguei 500, era o preço de mercado. Tinha time querendo pagar 600 e eu queria ser campeão da América e paguei 500. Tá lá, tá tudo documentado. Mesmo que seja caro, mesmo que, né, não seja cultural, porque existe também um problema que é estrutural no futebol brasileiro e mundial, um problema estrutural, que a gente precisa avançar, né? E talvez o Inter ele possa, a partir, né, do que está vivenciando hoje, dar um salto e passar a ser uma referência nacional nessa questão muito importante da transparência. Acho que não só o conselheiro... Barcelona não derrubou um presidente? O conselheiro ele tem que ter condições, né, de fiscalizar. O sócio do Inter e a sócia do Inter ele precisa acompanhar, ter condições, porque o sócio financia o clube. São sócios do Inter que financiam o clube, né? Em grande medida, não apenas só os sócios, mas em grande medida também os sócios financiam o clube. E os sócios precisam acompanhar como que está a gestão financeira do clube, né? Precisa poder acompanhar e para depois, no período eleitoral, poder, né, ter elementos para avaliar. E precisa também mudar a cultura, né, do futebol, e eu falo, né, no futebol como um todo, especificamente, né, do nosso clube, do Esporte Clube Internacional, que os dirigentes também eles precisam entender que eles precisam se deixar ser fiscalizado. Né? Esta é a questão. Não é, ser fiscalizado não é caça às bruxas, não é perseguição. Isso é transparência, isso é bom para o clube. Um bom começo não seria o cartão corporativo, porque cada um tem o seu. Se o cara em viagem gasta uma Babilônia, é porque ele não tem dó do dinheiro do clube, porque com o dele ele não faria isso. Eu já começaria por aí. Aquela viagem, não vou citar o lugar, porque senão... Aquela viagem, aquela vez... Mas não teve, até não pagaram uma fatura integral do cartão? Teve isso? Pois é. Resultados, Maurício, vamos lá. Em andamento, Criciúma 1, Figueirense 0, gol do Diego Giareta aos 30 do primeiro tempo. Criciúma 1-0? Criciúma 1-0 no Figueirense. Tá entrando por Zenta, e tá 40. 40 pontos, Criciúma é o 7º colocado. Figueirense já não tem mais chance nenhuma de classificação. Tá. Brasil e Luverdense 0-0 no Bento Freitas. Brasil e Luverdense 0-0. O Brasil está indo a 34 e o Luverdense a 29, é o 16º. Vai continuar entre os rebaixados. Neste momento está fora da zona, mas o Goiás ainda não jogou. E o Santa Cruz está empatando com o Ceará 0-0. Santa Cruz já estava à frente do Luverdense, continuará à frente nos critérios. Não vai complicar a classificação do Internacional, mas vai, claro, complicar a classificação do 4º colocado. Do 3º e 4º. O Paraná tem 43, não jogou na rodada. Vila Nova tem 42, não jogou. Vão jogar hoje, né? Só tem o Inter amanhã, os outros jogam tudo hoje. 41 tem o Ceará, 41 tem o Juventude, 40 tem o Criciúma e o Oeste tem 38. Se o Oeste perder, sai desse ponto de corte. Vamos ver com quem que ele joga. Com Londrina em casa, na Arena Barueri. Não vai sair do ponto de corte. Vai continuar até o Oeste. E o Londrina só vai subir um pouquinho se ganhar o jogo. O Paraná joga em casa com o Náutico, na Vila Capanema. E o Juventude joga fora de casa com o ABC em Natal. Bom, concordando com tudo aí, legítima defesa, concordando que não tenha havido roubo, que não tenha havido apropriação indébita e tal, que apareçam as obras, que apareça quem fazia os saques de forma desproporcional, para não ficar dizendo, mas o fulano, o Beltrano... No final do ano, o Afatato não era candidato contra o Marcelo, eram 3 candidatos, e o Amarante. Mas o Afatato não estava tentando desmistificar o presidente Vitório Piffi, não queria colar no presidente Vitório Piffi, parecia que era só o presidente que tinha alguma coisa para se averiguar depois e tal, né? Que a hecatombe ia recair só sobre o presidente. E agora estava vendo aqui, não estou acusando de nada, nem o Afatato, nem o Luiz Henrique Nunes. Mas teve também no marketing, pagamento à empresa prestadora de serviço de marketing, AIPEN, que eu nem sei que diabo é, sem processo, sem contrato, sem especificação de serviço. Não, mas essa aí eu vou falar também, é um outro... Tem alguns pontos que eu acho... Estados Unidos? Não, tem alguns pontos... Um milhão de prejuízo? Tem alguns pontos que eu acho exagero, e é isso que eu digo, eu acho que a comissão fez certo, né, apontou algumas coisas, mas ela puxou algumas coisas que
que era mais por falta de contrato. Essa é a empresa da Cris Silva. Cris Silva que trabalhava na mídia do Inter. Essa empresa da Cris Silva. Mas aí pessoa jurídica. Não, eu tava não quero, lá, trabalhou, tu entendeu? Não, tem mas algumas a Cris coisas, eu nem né? sei quanto ganhava e quanto ganhou. Não, eu nem vou falar o valor da nota. Por esse serviço. Se for um valor ridículo também... Não, aí é que tá. Eu acho que nesse caso aí, entendeu, Rec? Eu acho que a comissão, a nova comissão, então tem que focar nesses pontos que a Ernest Young apontou que é o mais grave que tu falaste ali, entendeu? Porque isso aí tem uma nota, como eu disse, nesse caso, né? Tem uma nota, tem o funcionário, né? Tem colega nosso que trabalhava na outra administração, tá nessa. E tem o serviço prestado, que ela trabalhou agora na mídia do Inter até, não sei se final do ano, até o início do ano agora, entendeu? Questão, por exemplo, assim, do cartão de crédito ali também, que foi pago parcial, uma fatura. No início de 2015, o Inter teve que pedir aumento no banco da fatura do cartão porque não conseguia reservar um hotel para Libertadores, porque a fatura de dezembro de 14 não tinha sido paga. A Entendeu? comissão... Então nada sabe? Não tiver pecado, isso aí não apareceu em relatório nenhum. Por isso que eu acho que alguns pontos é mais para controle, Sabe, entendeu? E não por uma gestão temerária, entendeu? A comissão... Medina fez entendeu? levantamento uma vez que foi um arrasa quarteirão também. Sim. Falou em rato, barata e não sei o que, tem coisa. A comissão, Tinha, a comissão né? ela aponta... Tinha. A comissão, Estádio velho? a comissão ela aponta fatos e responsáveis, né? Agora, o novo trabalho, o novo passo vai ser dessa nova comissão, ela pegará cada fato e chamará esses responsáveis para esclarecer. Perfeito. Alguns fatos Isso poderão eu ser acho- esclarecidos, outros não, ou, Isso eu acho, ou isso todos é- serão é isso esclarecidos, eu acho. ou nenhum será esclarecido. Tá aí, É essa isso que eu comissão acho. tem poder de encaminhar para a polícia, para o Ministério Público. Só não, isso aqui tu não vai me convencer. Isso aqui tu não vai me convencer que tu pegou 20 milhões para fazer asfaltamento, para fazer não sei o quê, para construir muro. Quanto é que custa cada tijolo? Tu não vai me convencer. Vamos lá fotografar, vamos lá ver. A comissão ela vai fazer um trabalho mais conclusivo. Tô chutando, né? tá? Isso é aleatório, porque senão daqui a pouco vão achar... Eu nem conheço lá o esquema de Guaíba, daqui a pouco tem alguma obra lá que... Ela vai fazer um parecer mais conclusivo, ela vai, né, como eu já falei, fato e responsável. Né? Eu chamo o responsável, né, vamos supor aqui, né, hipoteticamente, que determinado fato, o responsável chamado ele não vá prestar esclarecimentos ou então ele não consiga, de fato, esclarecer o que aconteceu. Então, a comissão, ela, né, no seu relatório sim. final, no seu parecer final, exato, ela encaminhará perfeito. novamente para o Conselho, dizendo assim, ó, tal fato não teve explicação, Perfeito. então se constata Perfeito. que Não gestão da irregular, Cris nem do seu fraudulenta. Osmair, por favor, porque daí é ridículo. Mas está apontado. Mas no é uma relatório. prática mal feita, que tem que corrigir. Sim. Aí aponta e diz, ó, essa prática já Isso foi tem que ser corrigida. melhorado. Tem que Falta ser o melhor. contrato. Nesse caso, falta o Exatamente. contrato. Alguns Perfeito. fatos... Vai discutir pau de fósforo. Alguns fatos. Com 46 milhões num, 18 no outro. Alguns Aliás, fatos, o Isso que eu me REC, refiro. eles podem exatamente ser isso. Ó, não, se constatou ali que... Né, Teve né, serviço, que- teve a contratação. que, enfim, que foram né, com mecanismos de controle mal feitos, Mas, que precisam Evandro, aprimorar. Outros, né, os responsáveis vão ter que dar um jeito de explicar, Tem que explicar. Isso por aí. mais difícil que seja, Tem que ter. para a tem que nova explicar. comissão. Perfeito. Agora, antigamente, sabe que isso aí melhorou. Antigamente se odiavam dentro dos clubes. Quem ganhava, ganhava todos os conselheiros, quem perdia, perdia todos os conselheiros, depois ia renovando e tal, misturava muito pouco e sempre tinha alguém que mandava no conselho. E sempre tinha mais... Hoje tem bastante rixa, bastante rivalidade e tal, mas não... Aqui, ó, eu acho que nesse aspecto do debate mais amplo, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, Sim. em alguma coisa melhorou. Porque tem que ir a fundo, né? Tem que ir a fundo. Tem que se investigar. Ah, o fulano fez um empréstimo uma vez que não ficou bem explicado. Faz 40 anos que falam da mesma história. Ah, o fulano pegou um empréstimo pessoal para poder passar para o clube, porque o clube não tinha crédito, porque não sei o quê. Adiantamento à presidência. Isso era um tabu que se tinha. O que é adiantamento à presidência? Tá, mas cadê? Aliás, Ivandro, nesses mais de 200 documentos que foram analisados por essa comissão,
foi possível, mesmo que não se aponte especificamente em cada questão, isso vai ser apurado mais à frente, mas foi possível identificar, ó, esse saque teve a rúbrica de tal pessoa, o outro saque teve a rúbrica de outro vice-presidente. Isso foi possível de identificar ou não estava documentado? Depois dos comerciais, o Ivandro vai responder. O Criciúma está ganhando o clássico do Figueirense, 1-0, está indo para 40 pontos, 6 pontos já de Beto Campos. De 34 para 6, ele já ganhou 20% dos pontos. 17% dos pontos, 18% dos pontos conquistados. Ele ganhou 6 de 40. Não, 6 em cima de 34. Sim, ele ganhou 6 de 40, então ele ganhou 15% dos pontos do Criciúma já. 15%. Eu estava fazendo um cálculo melhor. 15%, tá bem. 15% dos pontos já é alguma coisa interessante. É um incremento. Porque essa é uma fase difícil de ganhar. Os clubes estão lutando para não cair ou para classificar. Esse é um pepino. E o Juventude que se cuide, né? Juventude que deu um jeito de ganhar, porque embolou ali, né? Do quarto, quinto, sexto, ali que embolou a coisa, né? Juventude tem que dar um sprint Empatou aí para poder subir, né? Empatou com o Boa e ficou numa ruim. Já voltamos. Um 1-0 Criciúma no Figueirense, 0-0 Santa Cruz e Ceará, Brasil de Pelotas e Luverdense 0-0, confere, 7h15. Todos no intervalo. Eu ia dizer, 7h15 começaram os jogos, terminou 8h05, 10 minutos de intervalo. Ivandro, ficou a pergunta no ar aí, do Maurício. Qual era a pergunta mesmo? Se nos documentos foi possível identificar quem fez determinado saque, quem não fez, se tem rúbrica, não tem? Tem uns que não tem nada, né? Sim, mas em alguma coisa sim, agora, assim, E os funcionários serão chamados, será? Tem que ser chamado, todo mundo. Eu acho Eu entregava o dinheiro pro tiozinho. Tem que chamar. assim, primeiro, como eu já tinha até falado aqui antes, como eu faço parte da comissão e dentro da comissão, nós combinamos de não entrar no detalhe E tu do veio trabalho desse fogo cruzado. antes da apresentação do Conselho Deliberativo, que vai acontecer no Conselho Deliberativo, que vai debater, eu acho que é melhor, né? Acho que é o correto, né? Nós combinamos isso dentro da comissão. Então, não poderia entrar, né, nesses detalhes já do trabalho da comissão, já está no mérito. Acho que, né, seria ruim, então já coloco isso. E sobre a questão de quem será chamado, né, acredito eu, né, a nova comissão ela vai decidir, né, de que forma que vai trabalhar, mas acredito eu que a partir, né, de fatos e responsáveis já apontados pelo relatório que vocês têm em mãos, que a imprensa toda tem em mãos e que os conselheiros, né, já têm, que vão debater. Essa nova comissão, ela em cima desse relatório, ela vai se desenvolver um roteiro de trabalho, enfim, um plano de trabalho. Mas eu acho que, né, que fica em cima de fatos e responsáveis já apontados no relatório da comissão. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes, sabe lá o que é isso? Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Cachorro quente do R. O original.
em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Tu estás pensando em viajar? Não tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então liga agora, 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou a Nina, diárias com preços inacreditáveis. Aproveite. Desentupidora Rio Sul, desentope tudo, atendimento 24 horas. Se precisar, ligue agora. Ligue 3248-7809 ou celular 99773-6580. Desentupidora Rio Sul, tudo junto.com.br. Atendimento residencial para empresas, condomínios, frota própria. Desconto especial para quem disser que viu este anúncio aqui no Cadeira Cativa. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo. Obviamente que eu estou falando da Frigigold. Isso aí é chover no molhado, né? Porque você já sai ganhando, né? Ganha na compra, paga em 10, 12 vezes. Ganha na durabilidade, chega a durar 20 anos. Ganha na garantia de que está fazendo um bom negócio. 2 anos você tem de garantia. Ganha não precisando comprar remédio para colesterol. Vai combater o colesterol alto. Quer dizer, já passa a não usar óleo nenhum. Melhora a qualidade dos alimentos. Economiza em material de limpeza porque só usa papel toalha. Meu Deus do céu, né? E depois você vira cozinheiro. Só vantagens. Presta atenção. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220. 4003-4220 para você ter amanhã mesmo a sua Frigigold. O pessoal já vai começar a ligar. Anote o telefone aí. Se não quiser ligar agora, ligue amanhã. Se ligar agora, o pessoal retorna a ligação. Então, Evandro, só para ficar bem claro, até porque agora vocês viraram vidraça. Vocês acham que são o futuro? Ou vocês são o presente e pode atrapalhar o futuro? Vocês, quem é? A pergunta é para o povo do clube. Povo do clube. Eu acho que nós somos o presente, uma realidade, né? Quando nós iniciamos a nossa mobilização dos torcedores para participar da política do Inter e concorrer, tentar ser representado dentro do Conselho Deliberativo, muita gente, né, dizia que éramos meia dúzia, né, de torcedores radicais, sem representatividade, né, e que não teriam condições de passar por um processo eleitoral. O Zecão chegou a ser conselheiro? Quem? O Zecão? Não, o Zecão não chegou. Mas ele era do povo do clube. O Zecão era do povo do clube, agora uma lembrança assim, até que porque o Zecão ele faleceu e antes, né, de ter aprovado uma modalidade que representaria ele, que contemplaria ele, que é a modalidade Academia do Povo, uma modalidade popular. Dinheiro... Falaste no Zecão, me deu até agora O que eu arrumei de dinheiro e ingresso pro Zecão, e sabe como é que ele retribuía? Me levava um pão da dona Madalena. O Zecão, grande figura, Zecão. Que morreu depois, dona Madalena. Grande figura, Zecão era um coreano que perdia os fundos de garrafa, o seu radinho, ligava para todos os programas de esportivos. Acompanhava tudo, ligava para uma malinha do bem. Ele é um cara muito, muito bacana e, enfim, né, a gente tentava também ajudar ele, como muitos colorados, a entrar no jogo.
e faleceu, enfim, infelizmente, que né, faz parte. Né? Mas aí eu estava falando do futuro e tal. Então, acho que não era só um... Eu acho que nós mostramos com o trabalho, né, que já somos uma realidade. Inclusive, o que é o Povo do Clube? O Povo do Clube nada mais é do que as pautas que carrega. Né? O Povo do Clube é a ideia do Inter popular, fortalecendo essa identidade do Clube do Povo, né, e mostrando que isso é também viável, né, que isso é um caminho, né, que se pode, né, que o clube pode seguir perfeitamente, que só vai orgulhar a sua torcida e vai tornar o Inter ainda maior, né, valorizando o povo, né, que o construiu. Ou seja, é uma realidade. E a gente já está conseguindo dar passos, né, ao encontro do que a gente sempre defendeu. É por isso que eu sempre questiono, mudou de lado? Né, mudou de lado se a gente estivesse lá na política, né, do rival, né, do outro clube. Então, estamos do mesmo lado. Movimentos políticos, eles servem para isso, né, do clube, para ajudar o clube. Né, e o Povo do Clube, ele se voluntariou, foi lá, bateu ele se colocou à disposição no momento tão difícil da história do nosso clube, na história do Esporte Clube Internacional, para ajudar o Inter a subir para a Série A e para valorizar a sua identidade popular. Pode ser o futuro, né? Pode ser o futuro, sim. Com Aquino de candidato? O Aquino, ele é... José Aquino Flores de Camargo. O Aquino, inclusive ontem mesmo estava conversando com o Aquino sobre todos esses... Ele quer ser, todo esse processo. Acho que é um grande colorado. Ele tem um prestígio muito grande, né, na sociedade pelo trabalho. Né, o governador. Foi governador. Enquanto governador, ajudou o Esporte Clube Internacional, ajudou muito com o terreno de Guaíba, aproveitou a brecha que estava sumindo internamente o governo e ajudou o Esporte Clube Internacional. Então, aqui não é um grande... acho que é um nome também para o futuro do Inter. Agora ele pode, Fabrício, né? Porque ele se aposentou, né? Então agora ele pode concorrer, né? Está advogando. É um bom advogado à disposição. O Fabrício, e o teu movimento? Eu estou sem movimento agora. Estou sem movimento. Sem movimento quer dizer não está indo sem para movimento político, não tô acompanhando bem de longe, assim. De longe que a gente tem muitos amigos e conversa e muita coisa chega para a gente, né? E a gente conversa, lê bastante. A gente estava conversando ali antes, eu sempre venho nos programas, o pessoal me convida, né? Porque até quando o Inter teve uma fase ruim, eu vinha sempre para motivar a torcida, falar sobre o preço dos ingressos para os jogos. Ano passado o Beira-Rio sempre com uma média de 30 mil pessoas. Nesse aspecto o Inter não se entregou. Exatamente. Então, esse é o único aspecto que o Inter não se entregou. Então eu sempre... Dentro de campo era uma vergonha. Então eu sempre vim, né? Nunca deixei de vir nos programas, né? Independente da fase do Inter, porque eu achava que o meu trabalho era esse. Era motivar a torcida, convocar o sócio, dar essa informação do jogo, né? Para o torcedor que nunca abandonou o Inter em questão nenhuma, em momento nenhum, né? Que o torcedor e o sócio internacional é a nossa estrela principal, né? Então, nesse momento eu estou sem movimento político, né? Estou bem afastado, assim, né? E estou bem atualizado, assim, em razão de estar vindo sempre nos programas, conversando com os amigos, com o pessoal que ainda está dentro do clube, né? Mas nesse momento estou sem movimento e aí o futuro a gente vai ver mais para frente, né? Olha aqui, abraço do Oswaldo Machado, do bairro Teresópolis. Boa noite, Rec e bancada. Não posso esquecer de comprar meus ingressos para a final da Libertadores. Grêmio e River. E depois do Mundial, Grêmio e Atlético de Madrid. Sonhar não custa nada. Sonho é tão real. Mas é Real Madrid na final, né? Do Mundial, não Atlético de Madrid. Real Madrid. Você falou Atlético de Madrid, Real Madrid. E aí ele diz assim, sonhar não custa nada. O sonho é tão real, e botou entre aspas real. Mas antes tem o glorioso Barcelona de Guayaquil. Quer dizer, desse Barcelona tu é fã. O outro também, né? Porque o outro perdeu pro Inter. Enfim, e aí eu acho que, né, é um degrau depois do outro, e acho que o Grêmio tem um problema aí pela frente. Aqui Luiz Dreyer, Rec, boa noite. Eu conheci o Zecão, ele morava no Chapéu do Sol, sim, fazia trabalhos nas casas limpando, cortando grama, fazia de tudo. Baita colorado, pessoa simples e correta. Põe simples nisso. Mais simples é impossível. Puxa, o Zecão ia lá no portão 8, gritava. Olha aqui, deixa eu ver aqui, deixa mais um recadinho. Olha aqui, ó. Boa noite a todos. Rec, o rapper voltando não faria uma boa dupla com o Cuesta pro ano que vem? César do Maitá. Olha. Quem voltando? Desculpa. Hever. O Hever. O Hever acho que fez um bom campeonato, né? Pelo Flamengo, né? Dupla com o Juan, que estava aqui também, né? Jogador experiente.
Vai faltar um pouco de velocidade só para nossa zaga, mas na bola aérea vai ser... Não, mas na bola aérea vai ser difícil de tirar, né? E a gente está compensando com o Klaus, que agora infelizmente se machucou. Tem um pouco mais de velocidade, né, do que o próprio Cuesta, né? E até o próprio Hever. Né? Mas o Hever, com certeza, um jogador experiente, vai voltar. Tem muitos jogadores que vai voltar, né? O Fabinho está se recuperando de lesão, vai ficar. Não vai dar tempo de se desgastar de novo. Tomara que seja aquela bola que ele estava jogando. Ele é um jogador útil. Ele estava útil, né? Estava bem. Não estava comprometendo. Naquela hora estava melhor que o alemão, por exemplo. Não conseguia jogar. Exatamente. Se ele tivesse inscrito no gauchão, ele poderia ter colaborado bastante, né? Justamente ali na lateral direita, que a gente enfrentou esse problema no início do ano com o alemão, o Claudio Vinck não estava, né? Aí ele entrava na Copa do Brasil, porque ele não estava inscrito no Campeonato Gaúcho. O William estava e não estava em determinado momento. Né? O William, né? Aquela incógnita, né? Em razão da tal da venda, enfim... Mas o Fabinho é um jogador voluntarioso e colabora bastante. Tá, e quem mais de volta? Aí Ferrarez. É um planejamento que a direção vai ter que sentar e ver, né, Rec? Porque tem que ser... O que tem que fazer? Anderson também. Anderson tu traria. O que vai acontecer? Eu acho que a direção tem que analisar onde a gente tem que encontrar algumas peças, né, de reposição até de reserva, né? Ver se nesse pessoal que volta, né, a gente tem alguém. Se não tem que negociar esses jogadores, emprestar de novo, vender e aí sim buscar uma contratação fora, né? E esquecer as rixas e falar com os dirigentes que estavam lá na época para ver até a postura de alguns na hora em que o Internacional estava precisando deles. Claro que alguns já se foram, uns se aposentaram, outros ninguém quis, outros não estão jogando por onde foram. Então... Me faltou bastante, né? A postura dos jogadores faltou bastante. Colaborou bastante, né? Perguntei aqui pro Celso. O treinador confirmou aqui, né? Eu disse pro Celso, teu problema era mais de caráter ou de bola? Ele disse, dos dois. Não estou dizendo que o Celso também não tenha tentado livrar o dele, né? Sim. Mas acho que tem que ouvir essas pessoas todas aí. O fulano não teve postura, o outro não treina, o outro não sei o quê, o outro bate bem na bola, mas precisa aprender a fazer tal coisa. Dá para fazer, né? Um apanhado, já que já não foi feito. Mas não acredito. Ter sido feito. Bom, o Roberto Melo é afiliado do Fernando Carvalho. Sim. O Fernando Carvalho terminou o ano como vice de futebol, né? Ano passado. Terminou o ano e promoveu o Roberto Melo uma grande reformulação no elenco, que acho que ajudou bastante. E agora com o Guto Ferreira, ele, né, dando um padrão de jogo para o Inter que dá as condições... Tá, mas vocês já estão felizes com o Guto? Eu acho que está dando resposta ao momento ao momento, né, que precisa dar resposta, né? Tá dando resposta. O Inter, né, ele passou a ter um padrão de jogo. Tem essa história de renovação automática, se classificar para a Série A? Parece que tem, né? Parece que tem. Ele confirmou isso, né? Parece. Diga, desculpe, Evandro, eu te interrompi. Encerra o programa. Não, eu não sei se tem, mas eu acho que, né, sendo campeão da Série B e com alguns reforços, né, que o Inter vai precisar, né, evidentemente, né, para o retorno à Série A, vai precisar de alguns reforços. Acho que dá para encarar. Acho que teria que prestigiar, né, na minha opinião, né, se tudo der certo daqui até o final do campeonato, teria que prestigiar o Guto Ferreira. Acho que é acho que ele tem demonstrado, né, muita gente diz que ele tem demonstrado que sabe trabalhar com grupo, né, um bom trabalho Encerramos. Do Guto até aqui. E algum resultado diferente? Todos iguais. Até amanhã.